mais uma vez, amigos e amigas do Tambor de Lúcifer. Agora vamos falar sobre alguns questionamentos, alguns comentários que os amigos e amigas inscritos no nosso canal estão fazendo sobre o nome Tambor de Lúcifer do canal. Eu acho que a gente precisa conversar um pouquinho sobre literatura, sobre mitologia, para entender. E realmente ver se continuo com esse nome do canal ou se mudo para um outro nome. Por que eu falo de literatura? Porque a origem dessa expressão Tambor de Lúcifer tem a ver com um romance, tem a ver com literatura, uma literatura do passado. Eu sempre gostei muito de ler. Desde criança lia romances, lia livros históricos e li muito na minha vida. Então a literatura para mim ela faz parte da história, ela faz parte do pensamento humano e ela expressa muitos sentidos, muitos significados. Por que Tambor de Lúcifer? Primeiro vamos pegar essa palavra Lúcifer e vamos localizá-la, vamos situá-la dentro de uma mitologia. Os amigos e as amigas sabem que mitos e mitologias, eles existem desde que existem os seres humanos. Eles são e foram formas de se explicar o tempo, de se explicar a vida, de se explicar a morte. Então, na mitologia judaico-cristã, existe muito essa oposição entre bem e mal, Deus e o diabo. E existe dentro dessa mitologia uma crença de que houve uma espécie de greve, de protesto no céu, naquele tempo imemorial, naquele tempo que não se conta no tempo humano, naquele tempo que se perde lá num passado muito distante, sem lugar, sem espaço exatamente prescritos, exatamente delineados. Nesse tempo mítico, nesse tempo dessa mitologia, lá atrás teve uma primeira revolta, uma primeira rebelião, um primeiro protesto. Os anjos, eles se rebelaram, uma parte deles, contra Deus, contra o Criador. E esse anjo que foi expulso do paraíso nessa mitologia judaico-cristã, ele tinha um nome que ele se associava àquele que carrega a luz. A palavra Lúcifer, ela vem do latim. Lux, que seria a primeira parte, se refere à luz. Lúcifer, ou flex, ou fere, ela se referia àquele que carrega a luz. Então esse primeiro anjo que se rebelou, o primeiro revolucionário da história, era aquele que carregava a luz. E depois da expulsão do céu por Deus, de Lúcifer e dos seus seguidores, aquele anjo caído na mitologia recebeu outro nome, Satã. Mas esse lance, esse papo de mitologia, não é o eixo principal. Lúcifer, que foi esse primeiro revolucionário, esse primeiro revoltado da história, ele também foi visto assim pela literatura, pelos escritores. No caso, escritores europeus do século XIX e do século XX. E é justamente dessa literatura europeia que eu trouxe essa expressão Tambor de Lúcifer. Porque na literatura europeia do século XIX, muitos escritores, muitos poetas, e naquele momento que o capitalismo se espalhava pela Europa com a segunda revolução industrial e surgia uma forte classe operária, o proletariado, os trabalhadores urbanos rurais, surgiam os primeiros sindicatos, associações de trabalhadores e greves, foi feita uma transposição, foi feita uma leitura daquele mito lá antigo da religião judaico-cristã, que falava do primeiro revolucionário, do primeiro revoltado como Lúcifer, para a literatura. E associou a literatura, a figura de Lúcifer, à figura dos operários, a figura dos grevistas, dos trabalhadores que protestavam. O primeiro que fez isso no século XIX foi esse poeta francês chamado Charles Baudelaire. Tem um livro muito famoso de poesia da história do mundo ocidental chamado As Flores do Mal. E ele tem uma parte de vários poemas onde ele fala de revolta. E essa revolta ele associa a figura de Lúcifer, a figura de Caim, a figura do diabo, como se fossem os trabalhadores, como se fossem os que protestam, como se fossem os revolucionários. A figura do Criador ele associou aos patrões, aos burgueses, aos empresários. Então já no século XIX havia essa associação à figura de Lúcifer com a figura dos revolucionários. Passando do século XIX para o começo do século XX, teve outro livro muito pouco conhecido. Eu li esse ano e achei muito arretado, muito interessante, que é A Noite de Walpurgis, um escritor vienense, austríaco, chamado Gustav Meyrink. E nesse A Noite de Walpurgis, ele fala de uma mitologia pré-cristã. Essa Noite de Walpurgis seria a festa do começo da primavera no hemisfério norte, onde se desabrochariam as flores, se desabrocharia a vida. E nessa Noite de Walpurgis, nesse romance aqui, o último capítulo se chama O Tambor de Lúcifer. E o que era o Tambor de Lúcifer nesse romance aqui, A Noite de Walpurgis? O tambor de Lúcifer era justamente aquele instrumento musical onde, no período da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918 na Europa, os operários, os artesãos, os desempregados,
Eles aproveitaram a ausência do exército, e esse romance se passava na antiga Tchecoslováquia, na sua capital Praga, a ausência do exército lá tcheco, que estava na Primeira Guerra Mundial, para que justamente esses que são do andar de baixo da sociedade, trabalhadores, desempregados, artesãos, eles fizessem uma revolta e invadissem os castelos, e prendesse a nobreza e tomasse o lugar dos poderosos. E quem é que anunciava essa caminhada, essa passeata literária daqueles personagens desse romance A Noite de Valpurgis? Um tambor. Um tambor que era feito com pele humana. E um tambor que tinha sido projetado na história pelo sonho dos revoltosos, que em sonho recebiam essa mensagem de Lúcifer. Faça um tambor, que esse tambor irá anunciar a revolução. E naquele cortejo dos revolucionários, dos que protestavam, acontecia a revolução no final do romance. Então, justamente por ser um leitor voraz de romances, de livros, de contos de antigamente, é que eu trouxe esse nome para o meu canal, para o nosso canal. Mas eu estou pensando até em mudar o nome do canal. O que é que vocês acham? Postem as suas observações, seus comentários. Continuo com o tambor de Lúcifer, o tambor que anuncia a revolução, ou mudo o nome do canal? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção e vamos seguindo em frente, nesses tempos sombrios. Lembrando que o tambor de Lúcifer anuncia a revolução. Valeu, fechei.